E aqui começou a me surpreender. Para criar essa animação, ele primeiro começou criando uma música. Então, estamos aqui no Love Art. Né? Love Art é um novo agente de inteligência artificial que vai criar designs para você. Então você vai pedir, como se fosse um vibe coding aí, né? Só que ao invés de ser código, são artes, designs. Então você pode criar aqui pôster de filme, propagandas, você consegue criar mockups, várias coisas. Muitas coisas aqui eu vou mostrar para vocês do como é que funciona e se realmente vale a pena você investir seu tempo e investir talvez o seu dinheiro para ter esse agente de inteligência artificial criando designs para você, né? Então tá aqui. Aqui tem alguns exemplos já de designs criados pelo Love Art. Então, para quem ainda não entendeu, eu vou mostrar o princípio aqui de agente, né? Ele executa várias tarefas conforme aquilo que você pediu. É mais ou menos o que o Lovable vai fazer, ou o Bolt, até mesmo menos. Só que aqui voltado para artes de rede social, ou se você quer fazer alguma capa de um livro, capa de e-book, até mesmo criação de páginas de site, você vai conseguir fazer por aqui. Então, eu gostei muito, né, desse exemplo aqui, Bug Coffee. Por que eu gostei? Se você der o play aqui, você consegue ver todo o processo de criação, desde o primeiro prompt que ele foi fazendo, mas vou pular para os resultados para a gente ver aqui. O que é legal daqui do Love Art? Você consegue criar uma linha de raciocínio aqui, uma linha criativa, em que você vai desenvolvendo vários designs no mesmo projeto. Aqui foram desenvolvidas diversas embalagens para o Pug Coffee, tá vendo? Então ficou um negócio muito bem feito, muito realista esses mockups aqui. Você consegue alterar fundo, você consegue fazer o que você quiser. Então, nesse primeiro momento aqui foram feitos diversas embalagens do café. Aqui continua, aqui uma latinha e aqui embaixo eles foram alternando os tipos de embalagem, aqui a caneca, o copinho. Aqui já envolveu um mockup de camiseta, de avental, de um kit completo aqui. Então é legal que você tem um Canva aqui, você tem uma área de trabalho interessante, no qual você consegue desenvolver todo um projeto, ter uma linha de raciocínio de tudo que você quer criar. Então, inclusive o ambiente que foi criado com o tema Punk Coffee. Então, foi realmente bem impressionante, bem interessante. Tem outras coisas que a gente pode fazer aqui, vou mostrar para vocês na prática. Então, isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz, né? Eu pedi aqui, ó, pôster de uma, saiu errado aqui, mas um pôster de um show de uma banda de punk rock chamada AFD. O show acontecerá no dia 4/6/2025, com início às 22h30. Só isso que eu pedi. E aí, ele começou a trabalhar. Então, ele pensou sobre o assunto e ele falou, vou fazer um design punk rock e tal e tal. E ele criou isso aqui. Eu achei bem legal, ficou no estilo uma plaquinha, né? Ficou desgastado aqui. Ele criou um estilo bem interessante, né? E aí tem uma coisa que ele faz aqui, que eu confesso que eu testei e não gostei muito. E ele pergunta aqui, ó, eu percebi que eu criei um pôster de show de uma banda de punk rock, etc. Ele contém elementos de texto, como o nome da banda, hora e a data, né? Então ele perguntou se eu queria que ele criasse, que ele transformasse, na verdade, o texto em texto editável. E eu achei muito interessante. Eu falei, caramba, se ele conseguir criar aqui um design desse e o texto for editável, matou, né? O negócio vai ficar sensacional. Mas eu confesso que eu não gostei muito do resultado. Então você vê que ele já perdeu toda a integração aqui do design com o texto, não curti muito, mas aí você consegue editar, você consegue alterar a fonte, o tamanho da fonte, o alinhamento, a cor, consegue editar tudo como uma fonte normal, né? Ele até que foi interessante, mas eu não curti muito. Não curti muito. Eu gostei mais aqui porque eu tive essa parte da imagem cobrindo a letra, que ficou bem mais integrado, ficou bem mais legal. E aí eu fiquei pensando, bom, tem uma coisa aqui, um detalhe muito importante, em que ele pode adicionar busca na internet, só que tem outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, esse Custom Mode aqui. O que acontece? Ele está selecionado aqui para gerar imagens usando o GPT Image One, que é aquele modelo mais novo do ChatGPT que cria imagens incríveis, o Flux One Pro e o Flux One Dev. Tá? Então você tem essas opções aqui. Você tem outras opções no plano pago, que você tem que pagar para poder utilizar. Então o Gemini Imaging 3, que é muito bom, o eCraft V3 e o Deogram 3.0. Eu fiquei pensando, bom, se ele usa o ChatGPT para a criação disso aqui, então por que não utilizar o ChatGPT? Por que eu tenho que vir aqui e usar o Lovart se eu já pago o ChatGPT, por exemplo, né? E eu fiz alguns testes do ChatGPT também para a gente comparar essa criação. Então, eu peguei
exatamente o mesmo prompt, inclusive com o erro que estava lá, mantive e pedi para ele criar a mesma coisa. Ele criou aqui em branco e preto. Ficou um baita de uma arte legal também, com o mesmo estilo desgastado aqui, a letra, tudo. Ficou bem interessante, ficou bem legal. Ficou até legal que ele criou um carinha aqui tocando uma guitarra, né? E aí eu pedi, faça algo mais colorido só, e ele pronto, alterou aqui o design e trouxe isso. Foi um resultado muito legal. Mas aí depois eu continuei mexendo aqui no Lovart e eu percebi o porquê que é interessante a gente utilizar o Lovart. Olha só que legal. Quando eu fui clicar aqui para ver essas opções, eu não sei se vocês repararam aqui em que ele tem vídeo e 3D também. E aí quando eu vi que ele tinha o vídeo e usava o Kling 1.6, como outros aqui que precisam do upgrade, eu falei, caramba, e se eu pedir para ele animar essa arte aqui? Será que ele vai fazer alguma coisa interessante? E aí eu pedi aqui, ó, cria um vídeo animando o primeiro pôster criado. Ó, ele vai analisando, então como ele é um agente, ele mesmo vai criando as tarefas que ele precisa fazer, vai analisando todas as tarefas antes de efetivamente executar alguma coisa. Então ele é um agente de inteligência artificial. E aqui começou a me surpreender. Por quê? Para criar essa animação, esse vídeo, ele primeiro começou criando uma música para colocar de fundo do vídeo. Olha que interessante. Doido isso, né? E aí o legal é que a gente pode fazer o download disso aqui separado. Pronto, tem uma música. Legal, né? E aí ele continuou. Tá bom. Primeiro ponto, ele criou a música e aqui ele criou a animação do pôster. Então, essa primeira animação que ele criou aqui, ó, que eu achei legal pra caramba, porque ele separou as letras, ele animou somente a corrente e a caveira aqui. Então vocês conseguem ver que ele criou um negócio bem legal. Deixa eu aumentar aqui, vai. Olha só, manteve o estilo do pôster, animou a chama, as correntes e a caveira aqui. Uma coisa que eu percebi é que, infelizmente, ele só cria no máximo 5 segundos. Mas tudo bem, isso aqui dá para fazer um looping aqui e tá tranquilo. Eu também posso baixar isso aqui separado, mas ele continuou. Ele criou uma voz, então ele criou Voice Generation aqui. Ele criou a voz para falar sobre o pôster. Então olha que interessante. Get ready to rock! AFD live in concert, June 4th, 2025. Doors open at 22:30. Don't miss the most explosive punk show of the year. Get ready to rock! Então, seja preparado para se animar, para rock, né? E aí ele fala que é o show da banda AFD, que vai ser no dia 4 de junho de 2025 e que os portões se abrirão às 22h30. Então ele criou uma voz para nossa animação, para o nosso vídeo. Então eu também consigo baixar isso aqui separadamente. E aí a gente já consegue perceber que ele está fazendo tudo. Então ele criou a música de background, ele animou a arte, ele criou a voz para colocar por cima. E aqui no final, a ideia dele era juntar tudo, onde ele criou esse vídeo. O único problema foi, como eu te disse, ele só gera 5 segundos, então ele cortou a fala. E a letra ficou bem esquisitinha aqui, ó. Vamos dar uma olhada como que ficou isso aqui? Get ready to rock! AFD live in concert, June 4th, 2020. Tá vendo? Ele sincronizou a fala com as letras Get ready aparecendo. to rock! AFD live in concert, June 4th, 2020. Get ready to Ficou rock! perfeito? Não ficou. AFD live in Não ficou perfeito. Essa letra não ficou nada a ver, ficou no centro da tela ali, meio apagadona, mas a gente consegue ver o potencial disso aqui. Então ele não cria só uma imagem estática, uma arte, você consegue criar vídeo em cima disso. Lembrando, tudo que ele criou separado. Então a gente consegue fazer o download disso aqui e aumentar esse vídeo e usar a voz, e juntar tudo, né? A animação da imagem com a voz, com a música de fundo. E aí só adicionar umas letrinhas aparecendo ali e pronto, está resolvido. A nossa arte está feita, o nosso vídeo promocional vai estar pronto. Eu fiz essa brincadeira aqui com uma banda, com uma divulgação de um show de rock de uma banda aqui, mas a gente pode pensar, por exemplo, se você está fazendo uma propaganda de um produto seu. Por que eu estou falando isso? Porque você consegue adicionar, fazer upload de imagens aqui e pedir para ele trabalhar com essas imagens. Então você consegue aproveitar, pedir para ele criar uma imagem de divulgação do seu produto e aí você consegue criar uma animação disso, postar no seu Instagram direto, fazer um stories
um post, o que quer que seja, você consegue fazer por aqui. E aí você consegue editar a imagem depois de pronta, você consegue fazer bastante coisa. Então aqui, ó, você consegue fazer o upscale da sua imagem, Outpaint, ou seja, aumentar o tamanho da imagem, né, com inteligência artificial, remover o fundo, você consegue aqui remover uma parte da imagem só selecionando com o pincel, você consegue fazer um inpaint aqui também, onde você pinta um pedaço da imagem e pede para a inteligência artificial adicionar algum objeto ali, ou alguma letra, ou alguma coisa. O smuggle, que é para você fazer aquele efeito de desfoque em alguma parte da imagem. Então fica muito legal. E aí, além disso, que já é bastante coisa, a gente consegue utilizar estilos prontos aqui que a gente só escolher e utilizar. Então tem estilo de Lego, olha que legal. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Estilo brinquedo, que isso aqui muita gente criou pelo ChatGPT. Olha lá, detalhamento, contraste e granulado. Cara, tem muita coisa aqui que vocês conseguem aproveitar e criar a arte que você precisa, do jeito que você precisa, tá? Outra coisa interessante que eu criei aqui também, que a gente pode brincar um pouco, é na criação de visualizações de páginas de site. Então, eu, por exemplo, crio um design excelente, um excelente design de portfólio interativo para o web, que faça uso de shaders e efeitos visuais. Então ele foi criando aqui, ó, página por página. Então primeiro ele criou a homepage, depois ele criou a página do portfólio, ele criou a página do about, ele criou a página do contact e acabou por aqui. E aí eu fui fazendo algumas alterações só para testar o uso da ferramenta aqui, mas está aqui, ó, o resultado. Então a gente já consegue brincar com o design aqui de sites também, né? Então, por exemplo, essa bolinha aqui que seria imagem, só para mostrar para vocês funcionando. Se eu selecionar essa parte e clicar em Remove, ele rapidinho vai remover. Deveria ter... removeu. Ele remove a bolinha ali e pronto. A gente vai editando o nosso design aqui facilmente, tá? O legal é quando você edita alguma coisa na imagem, ele mostra esse íconezinho aqui em cima, que seria o íconezinho de Workflow, tá vendo? Então a gente consegue ver as alterações que foram feitas, né? Então foi esse aqui ou esse aqui. A gente consegue ver tudo que for feito. Inclusive a gente consegue voltar atrás, restaurar a imagem antiga. Então isso aqui é bem legal. Inclusive aqui eu também fiz uma alteração. Ele criou uma letra aqui que estava bem esquisita, o description. E aí eu apaguei com a borracha também e ficou assim. Então a gente consegue controlar. Essa é a diferença real de você, por exemplo, usar o ChatGPT direto ou usar um agente de inteligência artificial para criar designs. Então aqui você tem um controle muito maior daquilo que você está criando, tá? Então isso aqui a gente consegue já usar de ideia, inclusive copiar isso aqui tudo e jogar num editor de código ali, ou no Bolt, ou no Cursor, no Lovable, e pedir para criar um site desse aqui. Ele com certeza vai criar um site completinho para você, com a mesma cara, o mesmo design que você desenvolveu aqui. Eu coloquei o mesmo prompt no ChatGPT para ver o resultado também. Ó, o mesmo prompt, só que ao invés de criar a imagem, ele criou o descritivo. E aí depois eu pedi para ele aqui, ó, eu quero ver a imagem do projeto. E aí tá aqui, ó, ele criou uma imagem muito bacana também. Só que nós temos a vantagem ali no LoveArt de a gente conseguir separar os pedaços da página ou criar mais páginas conforme aquilo que a gente precisa. Aqui ele criou um exemplo de uma página ali, pelo menos um pedaço dela, diretamente em uma imagem só aqui no ChatGPT. É ruim a imagem? Não, não é. A gente sabe que o ChatGPT está criando imagens incríveis aqui, mas a proposta do LoveArt é bem diferente, tá? Outra coisa que é possível fazer aqui também, o que eu achei incrível, eu vou subir uma imagem aqui, vamos escolher uma imagem. Pegar essa Ruffles aqui, que foi feita uma brincadeira, obviamente, né? Olha lá que interessante. Enviei a imagem e pedi para ele criar um objeto 3D da imagem enviada. Então esse é todo o processo. Ele começa a pensar no que ele vai fazer. Olha lá, deixa eu pensar sobre isso. Vai pensando, assim como o agente de inteligência artificial faz. E ele fala aqui, eu vou te ajudar a criar um modelo 3D da imagem enviada. Primeiro, deixa eu analisar a imagem e entender com que estamos trabalhando. E ele fala que a imagem mostra um pacote de Ruffles com uma paródia escrito Math, que é o sabor que foi feito aqui para brincar, tá vendo? Então vocês conseguem ver essa brincadeira. E aqui, ó, Triple 3D Model Generation, então ele está criando um modelo 3D. Tá falando que o tempo estimado aqui é de 2 minutos. Então, assim que ficar pronto, eu já volto aqui para mostrar para vocês o resultado. Ó, como a gente pode ver aqui, vocês vão conseguir ver aqui no cantinho. Demorou 1 minuto e 48 para ficar pronto, nem demorou os 2 minutos. E tá aqui o modelo 3D gerado. Então, se a gente clica aqui, a gente consegue ver o modelo em 3 dimensões gerado no pacote de Ruffles aqui. Então, sim, o LoveArt também consegue criar modelos 3D. Então, essa aqui foi a frente, que ele aproveitou tudo que estava aparente
e ele copiou aqui para trás, a parte de trás ficou meio esquisitinha aqui, mas tá aqui, tá criado e é possível então, dentro do Lovart, você criar imagens, você criar áudio, você criar vídeo, animações, ele junta tudo, ele é um agente de inteligência artificial bem inteligente aqui, que entende muito bem aquilo que você precisa e aquilo que você quer criar. Novamente lembrando, aqui você tem a parte de busca na internet, aqui os estilos, aqui você consegue personalizar os modelos que você quer usar. Então, se você não quiser usar o Flux Pro nem o Dev, só o GPT Image.1, você consegue forçar isso. Na parte do 3D, você consegue usar o triplo ou o Rodding, né? E aí você tem que pagar, fazer o upgrade. E tem a parte do vídeo também, tem outros modelos que você consegue fazer o upgrade e usar. Se você desativar aqui, ele vai ficar no automático e vai usar aquilo que ele acha que é melhor usar naquele momento, tá bom? Então tá aqui, essa aqui é a plataforma Lovart. Então você tem alguns créditos aí no gratuito, tem alguns códigos para compartilhar aqui ainda, para você ganhar alguns créditos extras. Eu vou abrir aqui na tela agora e quem viu o vídeo até o final e foi o primeiro vai conseguir pegar esse código. Então são dois códigos aqui, ó, esses dois. Então quem viu o vídeo até aqui vai conseguir pegar esse código, vai ser rápido, copia e cola lá na sua conta que você vai conseguir alguns créditos extras aí e criar sua conta caso você não tenha o convite ainda, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa ferramenta. Me diz aqui nos comentários se você já usou e se você vai usar e o que você achou dessas ferramentas. Meu agradecimento especial para todos os membros do canal, para você que já deixou seu like. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui. E se você é inscrito, confere se sua inscrição ainda está ativa, porque o YouTube ainda tem alguns bugs aí que somem a inscrição. Então confere aqui para você não perder nenhum vídeo do canal. Vou deixar mais alguns vídeos aqui para você assistir, escolhe um deles e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Sem segredos, tech, tamo no controle. Inteligência artificial no beat, vamos nessa. Cê quer saber de tech? Então cola no canal, a gente fala de IA do futuro digital.